Galera do oitavo ano, vamos fazer a revisão da semana? Estudamos durante esta semana o sistema digestório. Funcionamento geral do sistema digestório. O sistema digestório é responsável por garantir a quebra do alimento em partículas menores e pela absorção de nutrientes que são necessários ao corpo. Na imagem ao lado, podemos observar os órgãos que fazem parte deste sistema, incluindo os órgãos anexos. Temos a boca, a faringe, as glândulas salivares, esôfago, fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e reto. Os alimentos ingeridos entram no corpo pela boca e passam pela faringe e pelo esôfago até chegarem ao estômago, onde ficam armazenados por algumas horas. Do estômago, o bolo alimentar segue para o intestino delgado, onde permanece por mais tempo, sendo digerido e tendo os nutrientes absorvidos. Por fim, o bolo fecal chega ao intestino grosso, e o que não foi digerido nem absorvido sai do corpo na forma de fezes pelo ânus. Processos mecânicos da digestão. Vamos começar falando sobre a mastigação. A digestão mecânica consiste em diminuir, por meio da mastigação, o tamanho dos alimentos. A boca é a primeira estrutura do sistema digestório e é o local de entrada dos alimentos, sendo que estes permanecem apenas por alguns segundos na cavidade oral. A mastigação, ou seja, a trituração do alimento em partes menores, realizadas pelos dentes, é de extrema importância. Por isso, devemos manter o alimento durante um tempo na boca para que todas essas funções sejam realizadas, para que os dentes consigam quebrar, triturar e amassar o alimento o máximo possível. O processo de mastigação também pode ser chamado de digestão mecânica e é importante para aumentar a área de contato das moléculas do alimento com as enzimas. Sendo assim, quanto mais mastigamos, melhor digerimos e absorvemos os alimentos. Deglutição é um outro processo mecânico da digestão e consiste no ato de engolir. O alimento ele deve passar um período na boca para que todas as funções desse órgão sejam exercidas, com a ajuda dos dentes, glândulas salivares e língua. Depois que esse bolo alimentar passou por esse processo que é executado pela boca, ele já está pronto para ser deglutido, para ser engolido. Então, este bolo alimentar é encaminhado para a faringe e para o esôfago através da deglutição. Movimentos peristálticos é a terceira etapa do processo mecânico da digestão. Movimentos peristálticos, conhecido como peristaltismo, consiste em contração e relaxamento da musculatura do tubo digestório, proporcionando o deslocamento do bolo alimentar. Aqui podemos observar áreas de contração e relaxamento da região do esôfago, empurrando este bolo alimentar para que ele chegue até ao estômago. Processos químicos da digestão.
Consiste nas reações químicas que transformam as moléculas grandes, moléculas mais complexas, que precisam ser digeridas, em outras menores, moléculas mais simples, capazes de serem absorvidas pelo organismo. Então, a digestão química consiste na quebra, por meio de enzimas digestivas, das grandes moléculas de carboidratos, lipídios e proteínas em moléculas simples que possam ser absorvidas. Essas enzimas digestivas atuam acelerando o processo de quebra, fazendo com que a chegada de nutrientes às células ocorra em tempo hábil para a manutenção da vida. As enzimas digestórias. Tais enzimas também possuem atividade específica, ou seja, existem enzimas para digerir carboidratos, outras para digerir lipídios e outras para a digestão de proteínas, como podemos observar através deste quadro. Temos a enzima digestória, o seu local de produção, qual é a substância-alvo e a sua ação. A ptialina, por exemplo, ela é produzida nas glândulas salivares e a ação dela é sobre o amido. Ela consegue decompor o amido em maltose. Temos a pepsina, produzida no estômago. A sua substância-alvo, as proteínas. Decompõe proteínas em fragmentos menores. Temos, por exemplo, a lactase, que é produzida no intestino delgado. Sua ação é sobre a lactose. Ela consegue decompor a lactose em glicose e galactose. Temos também as lipases, que são produzidas no pâncreas e agem sobre os lipídios, decompondo lipídios em ácidos graxos e gliceróis, dentre outras. Funções do sistema digestório. A partir de agora, falaremos de cada órgão que compõe o sistema digestório, incluindo suas glândulas anexas. A boca é a primeira estrutura do sistema digestório e é o local de entrada dos alimentos, sendo que estes permanecem alguns segundos na cavidade oral. A boca também serve de comunicação com o meio externo. O processo de digestão inicia-se na boca. Nessa cavidade, o alimento sofrerá a ação dos dentes, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Essa etapa da digestão é chamada de digestão mecânica, por não envolver substâncias químicas que atuam no alimento. Na digestão mecânica realizada pelos dentes, o alimento só se tornará menor, garantindo uma melhor ação das enzimas e também auxiliando na deglutição. A língua. A língua também é uma estrutura importante presente na boca, sendo ela a responsável por ajudar o alimento a misturar-se com a saliva e também a mover o bolo alimentar para o fundo da cavidade oral, para que seja deglutido. Após sair da cavidade oral, o alimento segue para a faringe. Na língua, encontramos estruturas chamadas papilas gustativas, que estão relacionadas à percepção do sabor, à gustação. Temos regiões diferentes da língua específicas para determinados sabores, como salgado, doce, azedo e amargo. As glândulas salivares. Na boca também atuam as glândulas salivares, que são uma das glândulas acessórias desse importante sistema. Essas glândulas são responsáveis pela secreção da saliva, a qual atua na digestão química. Na saliva é encontrada a amilase salivar,
ou também conhecida como pitialina, uma enzima que atua quebrando carboidratos. O alimento triturado e misturado à saliva forma um aglomerado chamado de bolo alimentar. Faringe e esôfago. A faringe é um órgão em forma de funil que estabelece a comunicação da boca com o esôfago. O esôfago é um órgão em forma de tubo que conduz o alimento da faringe até o estômago. O estômago tem capacidade de aproximadamente 1,5 litros em um adulto e apresenta caráter fortemente ácido devido à secreção de ácido clorídrico produzida pelas células da parede estomacal. Esse ácido é importante para matar bactérias causadoras de doenças e que podem ter sido ingeridas na alimentação, além de manter o pH ideal para o funcionamento das enzimas, que atuam no estômago, já que elas funcionam melhor em meio ácido. As paredes do estômago não são danificadas pelo ácido clorídrico, pois são revestidas por um muco que auxilia em sua proteção. O estômago apresenta 3 funções principais: armazenar o alimento. O que ingerimos pode ficar de 30 minutos até mais de 2 horas no interior desse órgão. Quando o bolo alimentar chega ao estômago, passamos a chamá-lo de quimo. Iniciar a digestão de proteínas pela enzima pepsina, presente no suco gástrico. Essa é a principal enzima do estômago. Matar bactérias e outros micro-organismos ingeridos acidentalmente. Intestino delgado. O intestino delgado apresenta aproximadamente 6 metros de comprimento e pode ser dividido em 3 partes, sendo que a mais próxima do estômago é chamada de duodeno, seguido pelo jejunum e pelo íleo. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado e tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento. No duodeno ocorre a maior parte das reações digestivas. Ele também é a região do tubo digestório em que a bile e o suco pancreático são misturados ao quimo. No duodeno ocorre a digestão química de amido, por uma enzima presente no suco pancreático denominada amilase pancreática. Lipídios, por uma enzima presente no suco pancreático denominada lipase. Proteínas, por enzimas proteases contidas no suco pancreático e no suco entérico. Disacarídeos, como a lactose, por enzimas contidas no suco entérico. O jejúnio e o íleo apresentam basicamente a mesma função, a de absorção dos nutrientes digeridos ao longo do tubo digestório. Nessas regiões são absorvidas apenas as moléculas que estão em sua forma simples, monossacarídeos e aminoácidos, por exemplo. O que ainda estiver em forma complexa seguirá para o intestino grosso juntamente com a água não absorvida e sairá nas fezes. O jejúnio e o íleo têm aproximadamente 5,5 metros de comprimento e contêm em sua parte interna microvilosidades, que são prolongamentos na membrana das células, que fazem com que tenham maior área, aumentando a superfície de absorção. Além disso, o intestino delgado tem evaginações e pregas que aumentam a área de contato com o alimento, chamadas vilosidades. A área total do jejunum e do íleo equivale à área de uma quadra de tênis, graças às microvilosidades e às vilosidades.
Essa área gigantesca é essencial para que consigamos absorver todos os nutrientes de que precisamos. Fígado. O fígado é uma glândula anexa ao sistema digestório. Apesar das diversas funções do fígado, uma das principais e mais conhecidas é a formação e secreção da bile. A bile apresenta basicamente duas funções primordiais: excreção de algumas substâncias e a emulsão das gorduras, que ajuda na digestão e absorção dos lipídios. O pâncreas, uma outra glândula anexa ao sistema digestório, é responsável por produzir diversas substâncias. As principais são a amilase e a lipase, que vão digerir amido e gordura, os lipídios. Essas enzimas são excretadas pelos ductos pancreáticos e caem no duodeno, que é aquela primeira porção do intestino delgado logo depois do estômago. É exatamente nesse lugar que elas vão agir. As duas enzimas, elas vão quebrar os alimentos em pedaços menores. A amilase é especializada na digestão do carboidrato, enquanto a lipase atua sobre a gordura. O intestino grosso. O intestino grosso apresenta importantes funções no processo digestivo, sendo responsável pela formação da massa fecal e reabsorção de água. Processo esse que se iniciou no intestino delgado. É no intestino grosso, portanto, que as fezes são formadas. O reto termina em um estreito canal anal que se abre no ânus. É pelo ânus que as fezes são eliminadas para o meio externo. Pois bem, galera do 8º ano, essa foi a nossa revisão da semana sobre sistema digestório. Até a próxima, um grande abraço!